Paz, irmãos. Queria fazer uma oração com você. Confesso a você que eu estou com o coração angustiado. Eu quero orar com você. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que eu possa falar desse lugar. A gente não é só... a gente tem uma luta terrível, né? A gente tem uma batalha muito grande para que o culto seja uma bênção. E o inimigo, ele tenta de todas as formas fazer que o culto não seja uma bênção para Deus. Ele quer evitar que o culto não seja uma bênção. Mas esse culto é uma bênção para o Senhor. Esse culto é para o Senhor. Nós viemos aqui para adorar Deus na beleza da sua santidade. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, nós daremos ao Senhor o culto a Ele devido. Amém? Você consegue ficar de pé? Eu já sei que você acabou de ficar de pé. Pega na mão do seu irmão aí, por favor. Glória a Deus. Vamos orar. Você vai orar pedindo para que o Senhor nos dê a capacidade de entender o que o Senhor tem para falar nessa noite. Eu preciso compreender o que o Senhor tem para mim nessa noite. E nada vai impedir. Nada vai impedir que seja abençoado pela palavra de Deus nessa noite. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, nós adoramos o Senhor nesse lugar, porque esse lugar é teu, foi consagrado ao seu nome, Jesus. Eu sei que há uma luta gigantesca na esfera espiritual, que nos impede, Senhor, de sentir tua presença como deve ser. Mas nós, Senhor, estamos juntos aqui na igreja, pedimos a sua misericórdia, a sua graça, que teu Espírito, Senhor, possa se manifestar em nós. Pedimos ao Senhor que acampa ao redor dessa igreja com anjos, ó Deus, que nada venha atrapalhar aquilo, ó Deus, que estamos aqui para fazer, quer ouvir tua palavra, nós já louvamos o teu nome. Nós já ofertamos a sua casa, agora queremos ouvir tua voz. Senhor, tira essa angústia do meu coração. Senhor, unge, Deus, essa igreja com óleo do Espírito. Que teu Espírito possa se manifestar em nosso meio, curando, transformando, trazendo vida, alegria nesse lugar. É no nome de Jesus que nós pedimos ao Senhor, entregamos esse momento a Ti. Que seja o Senhor governante desse momento, desse espaço. Seja o Senhor reinar nesse momento, falando que a Tua palavra seja poderosa como sempre. E caia por terra todos os inimigos de Deus, caia por terra tudo aquilo que atrapalha o culto ao Senhor nessa noite. Nós oramos e te pedimos que haja cura, haja poder do Senhor nesse lugar. Que haja temor de Deus em nossas vidas, que haja temor pela Tua palavra. E nós louvamos a Ti, te agradecemos por estar aqui. O Senhor nos trouxe esse lugar para fazer a diferença, Senhor, porque nós não servimos ao mundo, nós servimos ao Senhor, custe o que custar. A Ti daremos o nosso culto ao Senhor, aleluias ao Seu nome. Glória a Deus, glórias a Deus. Aleluia. Se assente, por favor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Vamos ver esse texto maravilhoso, que Deus alegrou muito o meu coração. E Deus fez algumas perguntas, né, para mim, e eu não soube responder. Mas o Espírito me acudiu e me disse que é assim mesmo que acontece. Mas o importante é que você não desista. O Evangelho de Lucas, capítulo de número 10... E o verso de número 38 em diante diz assim: indo ele a caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e essa ficou detida, ou quedava-se assentada aos pés do Senhor, e ouvir-lhe o ensinamento. Marta, agitava-se de um lado para outro, ocupada com muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importa de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, 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 andas inquietas e te preocupas com muitas coisas,
Entretanto, pouco é necessário, ao menos uma só coisa, ou uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não será tirada. Esse texto é maravilhoso porque, assim, Jesus, ele sempre, quando estava aqui, ele não ficava parado só num lugar. Ele ia evangelizando. Esse é o propósito do ministério de Jesus na terra, era evangelizar com seus discípulos. E ele ia nos povoados, ia nas cidades pequenas, ia nas casas. Era necessário que o tempo que ele tinha, 3 anos que ele ficou, né, evangelizando, que ele conseguisse alcançar um número de pessoas muito grande. Então ele deu instruções para os seus discípulos, aqui tem um texto aqui, no capítulo 10 mesmo, ele enviou 70, né, no capítulo 10, do 1 ao 25, ele disse que os discípulos deveriam sair em dois e não cumprimentasse ninguém no meio do caminho. E não levasse bolsa, não levasse alforje, era corrido, tem que ser o mais rápido possível para que alcançasse mais pessoas. Jesus sempre ensinou, quando recebeu a notícia que Lázaro estava doente, ele disse ainda dá tempo ir para outra cidade, aproveitar enquanto é dia para evangelizar. Eu preciso correr o mais rápido possível para que o número de pessoas seja alcançado. Jesus tinha pressa. Então Jesus não ficou só em Jerusalém, aliás, só em Nazaré. Ele foi até Samaria, que os judeus não poderiam, mas ele foi lá, ele precisava alcançar também um povo ali. Vocês conhecem a história da mulher samaritana, mas ele precisava passar por ali. Jesus poderia ter ido naquela cidade e não passar por ali, ele poderia ter ido para outro lugar que era acostumado. Mas ele fez questão de passar nas terras dos samaritanos. Porque ele precisava evangelizar esse povo também. Era uma dificuldade enorme dos judeus passar por ali. Então Jesus precisava correr o máximo possível para alcançar o número de pessoas. Então ele saiu e passou nesse lugar aqui, já próximo, né? Ele já estava em Jerusalém, porque dessa aldeia aqui onde morava Lázaro, onde morava Maria e Marta, ficava 3 quilômetros de Jerusalém, então era muito perto. Ele já estava nas proximidades de Jerusalém, já perto de ser levado a ser crucificado. Então ele já tinha saído para chegar para esse propósito. Então aqui a gente vê algumas coisas que são interessantes, irmãos, para as nossas vidas hoje. E eu fiquei pensando, como é que eu posso contextualizar isso para o nosso tempo? Como é que eu posso contextualizar esse tempo de Maria, de Jesus passando, e Marta dando as portas, abrindo as portas para Jesus entrar? Como que eu posso contextualizar para o nosso tempo? Irmãos, qualquer um pode receber Jesus está passando por aí. Através da igreja, através dos missionários, através dos pastores, através da pregação da palavra, através do louvor. Jesus está passando por aí, procurando uma porta aberta para poder entrar nos corações. Então Jesus estava passando por esse povoado aqui, e Marta abriu-se as portas e recebeu Jesus na casa dela. Isso era comum para o judeu, irmãos. Um judeu que estivesse na sua casa, ou morando em tenda, ou então morando em vilarejo. Se visse pessoas caminhando, indo em direção de outro lugar, os viajantes, os judeus eram acostumados a mandar parar e entrar para lavar os pés, para tomar uma água e comer alguma coisa. Era comum isso. Então o que Marta fez, além de hospedar Jesus, ela precisava fazer comida para ele, dar comida para os viajantes. Se você pegar, por exemplo, lá no livro de Gênesis, capítulo de número 18, você vai ver, do capítulo 18, verso 2 em diante, Abraão está sentado na sua tenda, um sol tremendo. Ele, de repente, a Bíblia diz que, alguns estudiosos dizem que Deus veio visitar o doente. Por que veio visitar o doente? Porque no capítulo 17, Abraão tinha feito uma marca na vida dele, que chama isso de circuncisão. Então Deus veio visitar, ele ainda estava no período de cura, né? Ou de repouso. Então Deus veio visitar o doente. Ele está conversando com Deus ali, e ele dá uma olhada assim, vem 3 pessoas, um sol escaldante, né, na direção da casa dele. E quando ele vê, ele deixa Deus lá, e Deus respeita isso, é muito interessante. Deus, ele faz uma diferença entre atender Deus e atender os viajantes. Deus respeita isso. Então Deus deixa Abraão atender os viajantes.
Então as pessoas vêm, Abraão, vai sentar, por favor, sente, eu vou buscar uma água. E já fala para a mulher, olha, Sara, prepara umas farinhas aí para fazer uns bolos para eles aqui. Eles precisam comer, eles estão cansados, eles são viajantes, eles vão poder comer. Já vai onde que está o seu servo e prepara um boi, um cevado lá para a gente fazer uma boa comida para essas pessoas, porque eles estão viajantes. E a Bíblia diz lá na carta aos Hebreus que Abraão, sem saber, acolheu anjo na sua casa. Então Abraão, o judeu era acostumado a fazer isso. Isso era cobrado, sabe, irmãos? O que era cobrado? Se o vizinho que visse alguém que negasse um pão para um viajante, puxa vida, era dizer, puxa vida, esse rapaz não deve ser judeu. Esse camarada não deve ser da linhagem dos que temem a Deus, porque era vergonhoso. Então o vizinho olhava, eu lembro, acho que quarta-feira eu falei sobre isso aqui, do amigo importunar, né? O outro, olha, já está meia-noite, você vem importunar a minha vida, os meus filhos já estão cansados, meus filhos já estão deitados, eu também, as portas já estão fechadas. Mas Jesus conta essa parábola, né? E aí ele disse assim, olha, mas eu preciso, veio um amigo na minha casa, eu não tenho o que comer. E aquele homem, de tanto ser importunado, ele acabou dando os pães para aquele homem. Porque isso, se aquele vizinho não atendesse, se aquele homem não atendesse aquele amigo, os vizinhos iam falar, puxa vida, esse homem negar o pão. Então era comum. Então a primeira coisa que Marta fez, e foi isso muito, muito interessante, irmãos, que Marta fez, não foi Maria, foi Marta que recebeu Jesus na sua casa. Marta abriu a porta e recebeu Jesus na sua casa. Só que é o seguinte, como era Jesus, era um convidado especial, era um convidado com muita honra, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um banquete acima dele. Né? Eu vou fazer um banquete especial para Jesus está em casa. Então eu vou ter que fazer um banquete assim especial para ele. Jesus muitas vezes não precisa disso. Jesus não precisava daquele banquete que Marta esquecesse de deixar Jesus lá. Então ela esquece o hóspede e vai fazer comida. Ela vai se encher de trabalho. Quando na verdade Jesus não precisava de muita coisa. Ele disse, não, Marta, basta uma só coisa, não precisa de você fazer esse monte de coisa, não precisa fazer isso. Maria já tinha feito aquilo que era necessário para ela. A gente vê aqui que Maria não se preocupa, ela fez o essencial, aquilo que deveria ser feito. Mas o mais importante para Maria não era fazer um banquete. O que Maria queria é estar ao lado, aos pés de Jesus. Marta não percebeu isso. Irmão, quantas vezes a gente hospeda Jesus em nossa casa? Quantas vezes a gente hospeda Jesus no nosso coração? Esquece que ele é um hóspede especial. E se vê em tanto trabalho, se enche de tantas coisas, esquece de ouvir o que ele tem para ensinar. E ficamos a vida inteira enchendo de trabalho, de preocupações. E Jesus está lá, como lá, na igreja lá de Laodiceia, eis que estou à porta e bato. Marta fez um pouco melhor do que a igreja de Laodiceia. Porque a igreja de Laodiceia, capítulo 20, o verso 14, Jesus disse assim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está à porta. A gente está tão atarefado com tanta coisa que a gente não escuta que Jesus está batendo na porta. Marta, ela esqueceu Jesus lá e vai se encher de trabalho. Jesus, eu escolhi um título para essa mensagem. Jesus é o centro do meu ser. Jesus é o centro. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro da minha adoração. Ele é o centro da minha vida. Ele é o centro dos meus pensamentos. Ele é tudo para mim. Se ele é tudo para mim, então eu devo dar espaço para ele. Eu preciso ouvir ele falar. Eu preciso sentir o seu toque. Eu preciso estar perto dele. Eu preciso ouvir, sentir a tua presença. Mas Jesus tem sido o centro da sua vida. Jesus tem sido o centro dos teus negócios.
Jesus tem sido o centro do seu louvor. Irmãos, eu não quero ser, e nunca vou ser, melhor do que ninguém aqui, nem em lugar nenhum. A gente cantou um cântico aqui, que nós cantamos assim, né? Há um lugar que eu quero ficar. É isso mesmo? Ou a gente canta por cantar? Ou a gente canta fazendo tantas coisas e esquece que Ele é o centro? Há um lugar onde eu quero ficar. Mas tem uma dificuldade enorme de vir à igreja, de ir no culto de oração, numa escola bíblica. Tem uma dificuldade enorme de ler a Bíblia, de ter uma vida devocional com Deus, de oração. Marta hospeda Jesus em casa. Legal. E o que ela fez com Jesus? O que ela fez com Jesus e não para Jesus? Ela queria fazer para Jesus. Na verdade, não era isso que Jesus queria. Jesus queria que ela fizesse com Ele. Maria entendeu isso. Maria não se preocupou em fazer nada para Jesus, e sim para estar com Ele. Muitas coisas que Jesus não precisa você fazer nada. A única coisa que Ele quer que você faça é estar com Ele, para ouvir, aprender. Para Marta, Jesus era um hóspede honroso, ou de muita honra. Por isso precisava fazer um banquete à altura. Era comum um judeu, como eu falei aqui, né? De receber hóspede e dar, ou um viajante, e oferecer comida. Mas isso é só no Antigo Testamento. No Novo Testamento também, quando Jesus acompanha aqueles dois, aquele casal que está indo embora para Emaús, e ele vai conversando com aquele, quando chegou lá, Jesus faz menção de passar na casa, e se dizer assim, não, Senhor, por favor, a tarde já está ficando muito tarde, é perigoso a área, fica conosco. E a primeira coisa que eles fizeram ao entrar na casa, o que eles fizeram? Sentaram à mesa para comer pão. Era comum entre eles. Mas Jesus repreendeu, puxa vida, sou eu. É eu que estou com vocês. Eles só reconheceram que era Jesus porque no partir do pão eles não reconheceram que era Jesus. Irmão, muitas vezes a gente não reconhece que Jesus está conosco. Muitas vezes a gente nem reconhece que Jesus está falando conosco. Muitas vezes Deus está usando alguém para falar e você é uma pessoa normal. A gente está tão longe espiritualmente falando, a gente não percebe que Jesus está falando. Ele quer conversar com você. Ele quer sentar à mesa com você. Irmãos, todas as vezes que eu vou almoçar na minha casa, almoçar ou jantar na mesa lá, nós ouvimos aqui na mesa a cura. Não é isso que nós ouvimos lá no Dia dos Casais? Na mesa, a cura. Nós ouvimos também no Encontro dos Homens que na mesa há relacionamento. E todas as vezes que eu vou almoçar, André quer testemunha, e o Henrique também, não vai falar que eu estou mentindo não, porque eu não faço isso. Eu convido Jesus para sentar à mesa, sabe? Porque sem Ele, nada aquilo vai fazer diferença. Senhor, eu quero que o Senhor sente à mesa. Porque tudo que eu tenho na mesa, foi Ele que fez, foi Ele que abençoou. Como é que Deus faz isso comigo? Abençoa a minha vida, eu tenho um pão na mesa com fartura, mas Ele está fora. Eu não convido para sentar à mesa. Eu almoço, faço churrasco, como à vontade, chamo a sogra. E não convido Jesus. Ele que me dá saúde. Ele que abre as portas para que eu continue empregado. Ele me dá força para trabalhar, para levantar de manhã, à noite, para ir trabalhar. É Ele que me livra do assassino, Ele que me livra do roubo. E eu faço uma baita de uma compra, Deus abençoe, eu colocar a comida sobre a mesa, mas eu não convido Ele para sentar à mesa.
Mas eu venho, canto, prego, falo, que ele é a coisa mais importante da minha vida. Se dentro da minha casa ele não é. Se os meus negócios eu não convido ele para poder participar. Das minhas decisões eu não convido ele para participar, para ele me dar orientação. Sabe por quê? Porque eu sou inteligente, porque eu tenho experiência para tomar uma decisão. Jesus está fora, eis que estou à porta e bato. Se eu ver alguém ouvir a minha voz, se abrir a porta, sentarei com ele e cearei com ele e ele comigo. Jesus quer ter relacionamento com você, sentar à mesa com você. Segundo, Marta se concentrou apenas no trabalho. Jesus está dentro de casa. Jesus está sentado dentro de casa. E Marta se concentrou apenas no trabalho e nas tarefas de casa, para preparar um banquete para o Senhor. Eu acho que Marta fez um pouquinho melhor do que a igreja de Laodiceia. Abriu a porta e recebeu Jesus. A igreja de Laodiceia nem quis abrir a porta para receber Jesus. Eu vi uma história de um pastor americano, que ele disse que conversou com algumas pessoas e perguntando para ela, como é que você está? Vocês estão bem? Da igreja deles. E ele disse, elas disseram, com a cabeça baixa, não orou nem para o pastor, e com a cabeça baixa, assim, senhor, não está muito bem não. A gente está com alguns problemas. Ele disse, quantas vezes você senta para orar? Quantas vezes você sentou e falou para Jesus o teu problema? Quantas vezes você fez um devocional com ele? Quantas vezes você sentou para ler a palavra dele? Eles disseram, a gente não tem tempo. Por isso que estão com todos os problemas da vida de vocês. Quando Jesus disse, olha que coisa interessante aqui, irmãos, que eu quero que você entenda. O risco que a gente corre de viver uma vida normal, como qualquer outro. A gente só lembra de Jesus quando tem culto. Ou a gente só lembra de Jesus quando a gente está com um problema. A gente só convida Jesus para estar com a gente quando a gente não consegue mais fazer mais nada. A gente vai trabalhar sozinho, a gente vai lutar sozinho porque a gente acha que a gente vai vencer. Quando ele disse, sem mim nada podeis fazer. Jesus conversando com os discípulos, está no texto de Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Ele disse assim, o texto diz assim, Senhor, nós curamos no teu nome. Nós pregamos o evangelho no teu nome. Nós evangelizamos, nós pregamos, nós curamos pessoas. Nós ressuscitamos pessoas no teu nome. E o texto diz, para trás de mim que eu não te conheço, maldito. Não sentaram com Jesus. A igreja lá de Éfeso, lá no Apocalipse, capítulo de número 2, o verso 4. Primeiro ele diz assim, conheço as tuas obras, e também sei do teu labor, mas tenho algo contra ti. Trabalhou demais, tem feito muito além daquilo que você que era permitido. Tem feito, tem sido uma igreja realmente fiel contra os mentirosos, resistiu àquele que dizia que era apóstolo, mas resistiu. Mas tem algo contra ti. Deixou de fazer como fazia antigamente por amor. Faz porque é uma obrigação. Conheço as tuas obras e conheço também o teu labor. Mas tenho contra ti. Deixaste de fazer como era no início, com amor. Tem igreja, irmãos, tem igreja hoje no Brasil, no mundo, que as pessoas têm que cumprir meta, como se fosse uma empresa. Esse mês a gente vai ter que alcançar tanto o número de pessoas salvas e também financeiramente. A gente vai ter que se vira. A gente vai ter que arrecadar tanto esse mês. Temos que bater a meta.
Jesus está onde? Jesus não ensinou que nós deveríamos andar conforme as obras que a gente faz aqui na terra. No capítulo 10, mesmo, quando os discípulos voltaram eles saltando de alegria. Sabe por que eles voltaram com alegria? Porque os demônios saíam das pessoas quando eles oravam. Eles oravam, as pessoas ficaram curadas. Os demônios saíam das pessoas quando eles oravam, voltaram, todo mundo saltando de alegria. Jesus disse, a alegria de vocês não está em resultado. A alegria de vocês, o nome de vocês está escrito no livro da vida, não é porque vocês fazem alguma coisa. A alegria da igreja não está em resultado. Aí a alegria da igreja é que nós temos um Senhor que ressuscitou dos mortos. E essa é a vitória nossa. A alegria do crente não está em resultado. Sabe por quê? Se você não atingir aquilo que você planejou, você vai ficar numa desgraça. A minha alegria não está em resultado. A minha alegria está em agradar a Jesus Cristo. Ponto. Quando é só você olhar o texto lá do capítulo 10, do 1 ao 25, você vai ver esse texto lá. Jesus disse, olha, eu vi Satanás cair do céu e não me alegrei com isso. A alegria de vocês não está porque os demônios submetem a vocês. E nem porque vocês curaram pessoas. A alegria de vocês está porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Isso tem que ser a alegria de vocês. Olha que interessante aqui. Marta esqueceu do hóspede de Jesus. O importante não é fazer. O importante não é o que você faz para Jesus. Preste atenção nisso. O importante não é o que você faz para Jesus, mas o que você faz com Jesus. Jesus não está interessado no que você pode fazer para Ele. Jesus está interessado em o que você pode fazer com Ele. Você receber Ele em casa com alegria e sentar para ouvir o que Ele tem para nos ensinar. Ouvir as suas reclamações, as suas correções, direcionar, abençoar, soprar sobre você o dom do Espírito. Marta aprendeu que fazer muitas coisas não é essencial. O mais importante é estar aos pés de Jesus. Maria, então, Maria, irmã de Marta, ou Maria de Betânia, aparece 3 vezes. Olha que coisa interessante aqui a respeito de Maria. Ela aparece 3 vezes nos evangelhos, no relato dos evangelhos. Em cada ocasião se encontra no mesmo lugar. Onde? Aos pés do Senhor. Você vai encontrar três relatos de Maria nos relatos dos evangelhos. E em cada ocasião que encontra no mesmo lugar, aos pés do Senhor. Assentou-se, olha só que interessante, assentou aos seus pés para ouvir a sua palavra, capítulo 10 de Lucas, o verso 39. B. Lançou-se aos pés e dividiu com ele a tristeza da morte lá de Lázaro. E chegou-se aos pés e derramou a sua adoração. Capítulo 12, verso 3. Quando ela pega aquele perfume caro e joga sobre a cabeça de Jesus, derrama até os pés e seca os pés de Jesus com seus cabelos. A presença na adoração ali a Jesus. Ela está sempre aos pés de Jesus. Para terminar. Olha que coisa interessante, nos escritos, está escrito lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, o verso 15, está escrito assim: um homem que era endemoniado, as pessoas viram que ele era um homem endemoniado, que as cadeias não sustentavam, ele fugia da cadeia, as correntes eles arrebentavam, as algemas ele arrebentava, ele morava em caverna, ele se cortava com pedras, mas quando as pessoas vieram ver todo aquele relato dos porcos que foi lançado no deserto, lá no mar,
As pessoas vieram ver, porque disseram que o homem passou e aquele demônio daquele homem entrou nos porcos e morreu aquela multidão de porcos ali. As pessoas vieram e viram o homem sentado aos pés de Jesus. E como que ele estava? Em perfeito juízo. Era um homem endemoniado. Mas quando ele encontrou Jesus, ficou em perfeito juízo. Onde que ele estava? Aos pés de Jesus. A gente só vai estar em perfeito juízo se estiver aos pés de Jesus. A gente só vai oferecer um belo louvor, uma bela adoração. A gente vai fazer uma ousadia, ficar pregando o evangelho, salvando vida, curando pessoas, se eu e você estiver aos pés de Jesus. Para encerrar, poucas coisas causam tanto estrago a uma vida cristã quanto tentar trabalhar para Cristo sem dedicar tempo, ter comunhão com Ele. A gente pode fazer o que a gente imaginar, fazer vários trabalhos cada vez mais, e curso, e mais culto, e visita, e faz isso, faz aquilo. Se a gente não tiver aos pés do Senhor Jesus, isso não vai adiantar nada. Só vai trazer canseira. Tem um tempo de comunhão com Ele. Tem um tempo de santificação com Ele. Tem um tempo de jejum e oração com Ele. Tem um tempo de leitura, o que Ele quer que eu faça. Somos embaixadores. Conclusão aqui. De acordo com João capítulo 12, verso 1 ao 2, Marta teve que aprender a lição, pois preparou um banquete para Jesus e seus 12 apóstolos. Sua irmã, seu irmão, ou seja, 15 pessoas, sem se queixar de coisa alguma. Ela fez isso. Ela preparou, naquele dia, Jesus praticamente estava sozinho. E nesse dia ela preparou um banquete, olha que coisa interessante. Ela fez um banquete para 15 pessoas e não se queixou, não reclamou. Sabe por quê? Porque ela aprendeu a estar aos pés de Jesus. Era o mais importante. Então, quando a gente aprende a estar no pé de Jesus, que é a coisa mais importante, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente não se sente canseira, a gente não reclama. Sabe por quê? Porque Ele nos dá a força que precisamos para fazer o trabalho. Somos embaixadores, pessoas disponíveis, no capítulo 10 está falando aqui. Somos também pessoas disponíveis e adoradores. Mas desses 3 papéis, o mais importante é do adorador, do qual Deus está procurando. Aquele que adora Ele em espírito e em verdade. Deus ainda continua procurando os verdadeiros adoradores, aquele que adora Ele em espírito e em verdade. Tem uma frase que diz que quando eu estou no altar e é lançada uma luz sobre mim, e essa luz que reflete sobre mim, todas as pessoas me veem, estou num palco. Se eu estou aqui, uma luz brilha sobre mim, o foco da luz sobre mim aqui, e ninguém me vê, só Deus me vê, então eu estou no altar. As pessoas têm te visto? Ou Deus tem visto você? No teu trabalho, as pessoas têm visto você ou Deus tem visto você? Quem é o centro da sua vida? Quem é o centro do seu ser? Onde Jesus está? Do lado de fora da minha casa? Ou Ele está na minha casa e eu dou poucas atenção para Ele? Porque eu estou atarefado. Tenho coisa para fazer. Eu não vou dar atenção porque Ele vai tomar tempo. Ele vai querer explicar coisa. Ele vai querer que eu faça um monte de coisa. Que se eu der atenção a isso, se eu tirar um tempo para estudar a palavra, se eu tirar um tempo para oração, se eu tirar um tempo para jejuar, se eu tirar um tempo para fazer isso, vai atrasar o meu trabalho. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Ele é o pastor ou Ele é o bom pastor? Ele é a porta
caminho. O que Jesus é? Qual a importância de Jesus na minha casa? Qual a importância de Jesus na minha vida? Eu já recebi Jesus, irmão. Já recebi Jesus. Tudo bem, irmão. O que você tem feito com Ele? Você tem se cansado demais com Ele? O texto que foi lido aqui no início, ele é quem? O texto que o Sebastião leu aqui no início, quem é ele? Lembra do texto que foi lido aqui? O que Isaías disse que ele era? O Deus forte. O que mais? Maravilhoso. Ele é maravilhoso para você, para mim? Ele é maravilhoso mesmo? Ele é um Deus forte mesmo? Ele é maravilhoso mesmo? Ele é o príncipe da paz mesmo para mim? Ou eu faço a comparação de Jesus com qualquer outro? Vou encerrar e o Davi vai cantar um cântico aqui e nós vamos orar. O texto o título que eu escolhi aqui foi Jesus é o centro. Eu contei para os meninos aqui de manhã, estava aqui a Andréia ministrando para as meninas. Estava conversando lá embaixo, eu lembrei de José Irion. Ele estava na grande mesquita azul lá na Turquia. Estava no pátio e orou a Deus: Deus, quem o Senhor vai levantar para aprender a língua desse povo e pregar o Evangelho de Jesus nesse lugar? Ele sai dali, ele entra no ônibus, vê um cara correndo e entra com ele, senta do lado dele, começa a falar de Meca, da religião dele, falando das 12 estacas ou das colunas que havia lá. Ele foi falar de Cristo, mas aí o cara tomou o espaço, foi: tá bom, então eu vou deixar você falar o tanto que você quiser. O cara falou 45 minutos. E ele disse: eu quero te fazer só 3 perguntas. Dessas 3 perguntas, você me convencer que o Maomé é melhor do que o meu Jesus, eu aceito o Maomé. Muda até meu nome para Mohamed, não sei das contas lá. A primeira pergunta: eu quero que ele perdoe os meus pecados. Pecado? Não existe isso. Está vendo? Não serve. Segunda pergunta: que ele me dê o Espírito Santo. Espírito Santo? Não existe Espírito Santo. Está vendo? Segunda vez não serve para mim. Terceiro, para a gente encerrar a conversa: que ele me dê vida eterna. Não existe vida eterna, está vendo? Não serve. Então as 3 coisas que você diz para mim não serve. E essa é a minha diferença entre eu e você. Se eu for para Meca, vai achar os ossos de Maomé, está enterrado lá. Não, está lá, está enterrado. Inclusive tem soldado que guarda o túmulo dele lá. Só que você vier para mim, comigo a Jerusalém, você vai fazer a diferença. Essa é a minha diferença de você. O meu Senhor não está lá. Ele me deu vida eterna, me deu o perdão dos pecados, me deu o Espírito Santo. Para Ele é mais importante que qualquer coisa dessa vida. Ele é a coisa mais importante para mim. Jesus é a coisa mais importante para mim. Ele que me socorre, é Ele que me socorre na angústia. Ele que me dá vida, é Ele que me dá paz, é Ele que me ouve, é Ele que entende, é Ele que conversa comigo, Ele me direciona, Ele me dá o Espírito Santo, Ele vai me levar para morar com Ele. Ele é mais importante que qualquer coisa dessa terra. Jesus é o centro da minha vida. Jesus é o centro. Se Ele não for o centro, para você não tem problema. Vai chegar um dia que Ele vai exigir isso de você. Eu ouço muitas vezes aqui pregações, desde o início de tudo isso aqui. Jesus não quer você pela metade. Ou você entrega tudo, ou Ele não quer você pela metade. Ou você tem Jesus como exclusivamente o seu Senhor, o seu pastor, o seu Senhor, o seu bom pastor, ou Ele não é nada. Quando eu quero fazer negócio com Jesus, Senhor, eu só vou se for assim. Se não for assim, eu não vou. Jesus não quer isso.
Ou tem que ser do jeito dele, ou nada feito. Mas por fim, se você não concordar com o que Jesus ensinou, não tem problema. Vai chegar um dia que você vai ouvir o que ele disse lá em Mateus capítulo 7, 22 e 23. Para trás de mim, maldito, porque eu não te conheço. Ou eu tenho relacionamento com ele, ou não. Pela metade ele não quer. Quer você todo. Jesus não foi o centro do meu ser. Ele também não quer ficar do lado de fora, né? Eis que estou à porta e bato. Para encerrar, Jesus disse para Maria: Marta, olha, o que Maria escolheu não vai ser tirado. A morte não vai ser tirada. A morte não vai ter poder de tirar o que ela aprendeu. A doença não vai tirar o que ela aprendeu. A dificuldade não vai tirar do que ela aprendeu. Nada dessa terra vai tirar o que ela aprendeu. A humilhação não vai tirar aquilo que ela aprendeu. Não vai ser tirado dela aquilo que ela aprendeu. Feche seus olhos, por favor. Faz uma análise aí, como é que está a sua vida como cristão, como crente. Comece a analisar onde Jesus está, irmão. Feche seus olhos. Jesus é o centro de tudo que há. Aleluia. Jesus é o centro de tudo que há. O início e o fim. Oh, aleluia. Desde a eternidade tudo é sobre Jesus. Jesus, nada mais importa, nada se compara a ti. Aleluia. Jesus, começa a falar para Jesus. Tu és o centro. Será que ele é mesmo? Se não for, a partir de hoje será. E tudo aponta para ti. Comece a analisar. É isso mesmo que Jesus é para você e para mim. Ele é exclusivo mesmo. Jesus é o centro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu ser. Aleluia ao seu nome, Jesus. Eu quero que o Senhor seja o centro. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu ser, da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus desejos, dos meus sonhos. Aleluia. Eu quero que o Senhor seja o Senhor. Eu quero que o Senhor se assenta à mesa comigo a partir de hoje. Eu quero estar aqui, Senhor, na tua presença. E o Senhor é o centro de tudo meu louvor, da minha adoração. Tu és o centro da minha adoração. Tu és o centro da minha vida. Tu és o centro da minha adoração. Tu serás o centro da minha oração. Aleluia, 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 aleluia. Quando isso acontecer, vai acontecer cura na sua casa, vai acontecer libertação, vai acontecer salvação, vai acontecer portas abertas, as coisas vão se abrir, a luz vai brilhar sobre a sua casa. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Que em meu coração Cristo seja o centro. Aleluia, todo meu ser. aleluia, aleluia, aleluia. Adora Ele, diga que tu és o centro do meu ser. Coração, aleluia, glória a Deus, aleluia. Se assenta comigo à mesa, Senhor, a partir de hoje. Se assenta, Senhor, na minha casa comigo a partir de hoje. A partir de hoje, eu posso ouvir o Senhor dizer como eu vou ouvir o Senhor dizer como Cristo seja o centro. aleluia, aleluia. Eu posso, Senhor, a partir de hoje. Eu quero que o Senhor seja o centro do meu ser, da minha vida, dos meus desejos. Aleluia, aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Jesus é o centro de sua igreja. Glória a Deus, aleluia. E em breve Ele virá. Aleluia, Jesus, vou me encontrar.
com Aleluia, Jesus. Senhor Deus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Jesus. Cante. Vamos cantar, vamos dizer ao Senhor. Aleluia. Vamos dizer que Ele é o centro. Jesus. A partir de hoje tu serás o centro, Senhor. Jesus. Aleluia. Hoje tu serás o centro da minha vida. A partir de hoje tu serás o centro dos teus negócios. Jesus. Aleluias. Jesus. Aleluias. Aleluias. Nada mais importa. Nada se compara a ti. Senhor, nada se compara a ti. És o centro e tudo aponta para ti. Jesus, nada mais importa. Glória a Deus, aleluia. Nada se compara a ti. Oh, Jesus, Jesus, tu és o centro Tu serás. e tudo Aleluia. aponta para ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus. Glórias ao Espírito Santo. Ele está nesse lugar tratando, curando. O Espírito Santo está nesse lugar tratando. O Espírito Santo está renovando a aliança com você. O Espírito Santo, Deus, quer bradar dentro de você. O Espírito Santo quer bradar dentro de você. Pai, mas para Ele bradar dentro de você, Cristo tem que ser o centro. Aleluia. Para nós podemos ouvir a voz do Espírito claramente. Jesus tem que ser o centro. Para eu entender as profecias a meu respeito, Jesus tem que ser o centro. Se a promessa dele ser cumprida na minha vida, ele precisa ser o centro. Aleluia. 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 Deixa o Espírito Santo de Deus bradar no teu coração. Mas primeiro eu quero que Jesus seja o centro do seu ser. Eu preciso sair daqui curado, Senhor. Eu preciso sair daqui transformado. Eu preciso sair daqui, Senhor, completamente transformado. Mas para isso Ele quer ser o centro. Se Jesus for o centro do teu ser, tudo que você pedir será concedido. Ele disse: se vós está em mim e a minha palavra estiver em vós, pedis tudo e será concedido. Mas para isso ele tem que ser o centro. Pedis tudo e será concedido. Eu me lembrei da figura do rei Davi. O rei Davi está com todo o seu exército fortificado, as nações todas unidas. E ele perguntou um dos seus escravos, um dos seus servos: alguém tem notícia se tem parente de Jonatas, neto de algum parente do rei Saul, do meu amigo Jonatas? E disseram para ele: ó, tem um homem chamado Mefibosete, mas está distante. Ele foi, quando era criança, teve a correria da guerra e a ama dele deixou de cair, o pé dele ficou machucado e ele não consegue andar. Então o rei disse assim: alguém pode buscar ele para cá? Para cá? E alguém foi buscar e falou para ele: ó, o rei está te chamando. Ele falou assim: eu não vou, porque eu sou neto do maior inimigo dele, mas o rei está te chamando. E Mefibosete foi levado. E o rei estava nos seus aposentos e mandaram. Ele disse assim: quando você chegar, quando ele chegar, coloca na mesa.
E colocaram Mefibosete na mesa, todo aleijado, todo arrebentado. Zé ninguém. O rei vem vestido com as suas vestes reais. E chega na mesa. E vê Mefibosete sentado. O rei senta. E bate assim na mesa. Mefibosete, a partir de hoje, você vai sentar na mesa comigo, tomar o café e almoçar a partir de hoje. E tudo que era da parentela tua vai ser teu. Eu darei de herança para você aquilo que pertence a você. A partir de hoje você vai sentar à mesa comigo. O Senhor Jesus está chamando. Eu e você vai sentar à mesa e tocar um instrumento como esse para Ele. É hoje. Jesus quer que você cante para Ele, dizendo: Jesus, Tu és o centro do meu ser, a partir de hoje. Amém? Glória a Deus. Fique de pé. Nós vamos orar para que essa palavra, ao sair daqui, nenhum de nós, nada nesse mundo, preocupações para semana que vem ou amanhã, segunda-feira. Eu vou acordar de manhã para trabalhar, porque Jesus é o centro do meu ser. Eu vou enfrentar aquela batalha que eu enfrento dentro da empresa. Eu vou enfrentar, porque Jesus é o centro do meu ser. Amanhã eu estou desempregado, amanhã eu vou procurar serviço, porque o Senhor Jesus é o centro do meu ser. Amanhã eu vou encontrar aquelas pessoas que me perseguem. Eu vou enfrentar, porque Jesus é o centro do meu ser. Se de repente eu estou lutando o tempo todo por uma enfermidade, e aí até agora não curou, eu vou resistir até o dia que Jesus diga: chega, porque Ele é o centro do meu ser. Eu não vou desistir de ser crente, porque Jesus é o centro do meu ser. Aleluias, amém.